está em Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. A partir do verso 11, nós encontramos aqui um encontro interessantíssimo. E não poucas vezes esse encontro acontece na humanidade, na nossa humanidade. É mais comum do que se imagina, né? Todos encontraram aí Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, o texto sagrado nos diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Quem ia com Jesus? Os seus discípulos e uma numerosa multidão. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale pelo teu Espírito nos nossos corações, através desta breve reflexão. Deus, nós dependemos de ti, precisamos do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos nossos irmãos e que a tua palavra possa alimentar-nos nesta noite. Mais uma vez, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós encontramos nesse texto um encontro. O encontro da vida e da morte. O encontro da morte com a vida, o encontro da vida com a morte. Todos os dias, pessoas morrem. E a morte é algo muito triste. Temos que admitir que a morte dói, machuca a gente. Temos que admitir que a morte, o último inimigo a ser vencido, que foi vencida, nós sabemos isso, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ela nos atinge em cheio. A morte é um corte na nossa carne. Quem já perdeu um ente querido sabe exatamente o que eu estou dizendo. A morte não manda aviso. E é interessante que mesmo quando nós estamos diante da morte iminente, por conta de uma doença, de um tratamento, de uma enfermidade que não tem cura, nos vemos ali, dilacerados, diante da iminente morte. E ainda assim, mesmo sabendo que ela pode chegar, alguém poderia dizer que há um certo preparo nisso. Não é verdade. Quando ela é anunciada, então nós nos desmontamos. Machuca. A morte machuca. E eu devo dizer, e tenho dito isso para todos aqueles que estão perto de mim, andam comigo, aqueles que eu encontro por aí, eu tenho advertido
que não nos percamos nos números, que não nos deixemos levar pela insensibilidade de tamanha dureza de mortes e mais mortes à nossa volta. Não nos deixemos, não nos deixemos cauterizar. Precisamos sentir com o outro, precisamos chorar uns com os outros, precisamos orar uns pelos outros nesses momentos desafiadores, porque todos nós, indistintamente, precisamos de pessoas à nossa volta. Pode-se dar o caso de termos muita gente à nossa volta e ainda nos sentimos sozinhos diante daquele vazio imenso da perda de um ente querido. E aqui nesse caso, aquela mulher está inconsolável. O seu filho único, arrimo de família, morre, e com a sua morte, todas as esperanças daquela mulher se vão embora. A sua própria dignidade, porque agora ela não teria ninguém por ela, ainda que cercada por uma multidão sensibilizada com a sua dor. Daqui a pouco essa multidão ia se dispersar e ela ficaria sozinha. Único filho morto. Parece que a sua esperança se foi. Parece que não há nenhuma possibilidade para aquela mulher. Saindo da cidade para sepultar o seu filho, ela tem um encontro. Um encontro programado. Não na agenda dela, mas na agenda de Deus. Na agenda de Jesus. Na agenda de Jesus estão dia, hora, minutos marcados para mudar a história de alguém. Com o Filho único do Pai Celeste. É um encontro de filhos únicos. O Filho único morto e um filho vivo. O filho pecador de uma pecadora e o filho santo de um Deus santo. E as multidões se encontram. A multidão que está chorando, a multidão que está triste, aquela tristeza solene de velório, com a multidão alegre, com a multidão entusiasmada, com a multidão que está acompanhando aquele que pode todas as coisas. Se você anda com Jesus, já deve saber, Ele pode todas as coisas. Ele pode. Uma palavra é suficiente para mudar toda a história. Mas há algo em Jesus que nos impacta antes mesmo do próprio milagre, antes mesmo de uma palavra declarada por
por sua boca. Jesus se compadeceu. Sabe o que é isso? Jesus teve compaixão daquela mulher. Jesus se identificou com a sua dor. Jesus se colocou no lugar dela. Jesus sentiu o que é perder. E ao se compadecer, ele disse: não chore. Alguém poderia dizer: que palavra é essa? Como não chorar diante da dor, da perda de alguém tão querido? Sabe-se lá o que é perder um filho? Dizem que das perdas é a dor pior. Porque é uma inversão da ordem. A mãe deveria morrer primeiro, os filhos deveriam sepultar os pais, e não os pais sepultarem os filhos. Eu quero caminhar para a conclusão da nossa breve reflexão, dizendo a você: Jesus não está alheio à sua dor. Jesus não está alheio ao seu pranto. Jesus não está alheio à sua perda. Porque uma vida vale mais que o mundo inteiro para Ele. Não chore. Jesus está dizendo para você nessa noite: não chore. Por que não chorar? Então Jesus vai dizer: porque eu estou aqui. Eu estou aqui do seu lado. Eu estou aqui com você. Se você não achou, se você achou que eu não estaria, eu estou dizendo, e Jesus diria: estou aqui com você. Há uma fala dirigida à mulher, e há uma fala dirigida ao morto. Para a mulher, Jesus disse: não chore. Para o filho morto, Jesus disse: eu te ordeno, levanta. Aleluia, aleluia, porque Jesus, o mesmo Jesus que nos diz: não chore, nos levanta. Ele levanta o que está caído, Ele acolhe o que está aflito, o que está abatido, Ele renova as forças daqueles que estão desgastados. Meus queridos, Jesus se identificou com a dor daquela mulher e se entregou completamente, porque Ele amou. Ele amou porque Deus amou o mundo de tal maneira que se deu, e se deu amando o mundo em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Filho único é dado para que um outro Filho único ressuscite.
Jesus morreu para que nós fôssemos ressuscitados. Jesus morreu para que nós nos levantássemos. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida eterna, vida abundante. Aleluia! Glória a Deus! Ele morreu por mim e por você. Ele se compadeceu de nós. Quando o cego gritava à margem do caminho em Jericó: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritava exaustivamente. Haviam pessoas que diziam a ele: para de gritar, ele está cheio de coisas para fazer, tem muita gente para ele atender, você é um cego à beira do caminho. Ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou. Todos que estavam à sua volta pararam com ele. Então ele disse aos discípulos: tragam-no, porque Jesus ouve o meu clamor, o seu clamor. Jesus vê a sua dor, a minha dor. Jesus chora com você e comigo. Eu quero terminar dizendo que se você caminha com Jesus, você vai ver o mover de Jesus na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Porque quando a multidão da vida chega, a morte vai embora. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque é tão maravilhoso saber que o Senhor se identifica compadece das nossas dores. Obrigado, Jesus. Obrigado por poder falar ao nosso coração triste, nos fazer lembrar de que a morte não prevalece sobre a vida, mas que a vida que o Senhor nos trouxe passa pela morte, atropela a morte, porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Te louvamos, Senhor, te louvamos por esse mover Teu em nossas vidas. Te louvamos. Ajuda-nos, Senhor, a nos compadecermos como o Senhor se compadece. Ajuda-nos, Senhor, a consolar como o Senhor consola. Ajuda-nos, Senhor, a estendermos as mãos e sermos instrumentos dos Teus milagres. Ajuda-nos, Senhor, a acolhermos aqueles que estão sem esperança. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. O Senhor nos levanta e nos levanta para andarmos contigo, para caminharmos como Teus discípulos, te seguindo e vendo os Teus feitos em nós e através de nós. Tem misericórdia da nossa vida, a nossa pequena fé. Precisamos tanto, tanto, tanto de Ti. Abençoa os meus irmãos, não só estes que estão ouvindo esta palavra agora, mas todos aqueles que ainda ouvirão esta palavra.
que eles sejam abençoados, confortados por Ti. Sim, Senhor, que o Teu amor se espalhe em todos os cantos, e que a glória do Senhor se manifeste, e que a luz do Senhor resplandeça, afugentando as trevas. Nós te pedimos humildemente e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.